é o nosso segundo vídeo da série do tripé da confissão cristã. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre o batismo nas águas. Então, pessoal, para começar a falar sobre esse assunto, vou pedir a vocês que acompanhem comigo uma leitura lá no texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. E diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente tem que reforçar uma ordem das coisas aqui. Olha o que Jesus fala primeiro: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Para você ser seguidor de alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Você não vai sair seguindo essa pessoa toda a reveria sem conhecer essa pessoa. O que ela faz na vida? Então, conhecer, confiar, acreditar. E depois entra o quê? O batismo. Uma coisa que é importante reforçar aqui, que o batismo ele sempre existiu na vida no contexto judeu. Primeiro existiam os prosélitos, que eram aqueles novos convertidos, na verdade as pessoas que se converteriam ao judaísmo. Eles eram chamados prosélitos antes disso, se eu não me engano. E quando eles eram batizados nas águas, isso era sinal que eles estavam deixando todos os costumes, a cultura que não era judaica de lado, e eles nasciam como um povo judeu. E nesse momento eles passariam a absorver da cultura judaica e da religião judaica. Então a velha natureza deles era jogada para trás, para fora, e eles se tornariam novos homens perante o judaísmo. E João veio trazendo um novo batismo também, que não tinha muito a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver, tem uma ligação com o batismo dos judeus, que ele veio preparando o caminho para Jesus. A Bíblia fala de alguém que viria preparando o caminho para Jesus, esse é João, e a gente sabe disso, alguns não sabiam, então agora fica sabendo. Então, João veio preparar o caminho para Jesus e ele veio trazendo o batismo de arrependimento de uma vida de pecado. As pessoas reconheciam que não estavam seguindo os passos que deveriam seguir, uma vida que agradava a Deus, mas essa pessoa ainda não havia sido batizada no nome de Jesus. Somente a confissão, através do nome de Jesus, quando você reconhece que você precisa de Jesus para se purificar do seu pecado, para ter o pecado lavado de sua vida e conquistar a salvação, só assim que você renasce e encontra a salvação. E a gente fala que o batismo sempre existiu porque, assim, a ideia do batismo é essa, igual o Wesley explicou pra gente. Uma pessoa que não era judaica, né, judia mulher, judeu homem. Isso aí, não vivia do judaísmo, melhor. Ela tinha que começar a acreditar nisso, e aí ela era batizada nas águas, e aí ela mudava a sua conduta para a conduta judaica. E aí quando João Batista começa a pregar a ideia do arrependimento, é a mesma coisa, uma troca do jeito que você vivia a sua vida e vai começar a viver de forma diferente. E aí quando a gente vem falando de Jesus, o batismo que a gente faz hoje, né, baseado no acreditar que Jesus é o Messias e que Jesus veio a essa terra para trazer a salvação para nós, quando a gente acredita nisso, a gente realmente quer mudar o nosso jeito de viver. As práticas que a gente fazia antes, a gente para de fazer para começar a viver no manual de nossa fé e conduta cristã, que é a Bíblia. Então a ideia de eu era uma pessoa e agora eu começo a ser outra, eu fazia uma coisa e agora eu começo a fazer outra, é a mesma coisa. Então, assim, por isso que a gente fala que já existiu, por mais que mudou um pouco, né, o sentido, porque agora o sentido maior é Cristo, né, como João pregou, falando que viria um depois dele que batizaria não só com águas, mas com o Espírito Santo, que é o nosso Jesus.
Oi? Isso. E com fome. Tem essa parte também. A gente faz um vídeo depois sobre essa parte. Então, a gente começou a mudar a nossa vida, a nossa perspectiva de vida. E aí a gente toma a decisão de batismo com águas. E a Raniele falou uma coisinha que me fez lembrar um texto, e é Colossenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Simbolicamente, exatamente isso. O batismo nas águas ele simboliza a morte e ressurreição de Cristo no corpo glorificado, e a nossa morte para a velha vida e a ressurreição para uma vida nova diante de Cristo. Exatamente, por isso que a gente fala que é uma nova criatura em Cristo, né? Uma ideia de que tudo se fez novo, literalmente. As coisas que nos aprisionavam, o nosso pecado, aquilo que nos prendia a uma vida, né, dos prazeres mundanos, agora eu me liberto daquilo, sou purificada e aí eu tenho o direito de continuar a fazer as minhas escolhas e agora escolhendo mais coisas próximas ao que Jesus escolheu para mim. Então assim, a gente muda um pouco o nosso jeito de andar. Claro que essa mudança começa lá na confissão, né? Quando você, né, reconhece Jesus. Então a mudança começa lá, mas a ideia de você sepultar todos os seus pecados, a ideia de que você agora não é mais o mesmo, é no batismo com águas. E também agora vai levar ao nosso terceiro e último ponto, que a gente vai tratar na próxima semana. Tinha mais alguma coisa para falar do batismo? Tem mais uma coisa. A gente volta. Um dia desse no meu trabalho, uma pessoa chegou, essa pessoa, alguns dos seus familiares, se não todos, assim, os filhos e a esposa se converteram ao cristianismo, se tornaram evangélicos, e ele perguntou assim: para que batizar de novo? Boa. Para que batizar de novo? Aí eu virei para um dos meus colegas de trabalho e falei assim: pergunta para mim, por que batizar de novo? Porque assim, a gente acredita que a pessoa que se batiza tem que ter plena consciência do que está fazendo. Não é algo que a gente faz somente para eu não morrer pagão e eu ser condenado ao inferno somente por isso, mas é algo que eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Estou reconhecendo Jesus como o meu único, suficiente Salvador, e eu tenho que gozar de plena consciência para tomar essa atitude, eu querer me batizar e confessar publicamente que agora a minha vida é do Senhor Jesus, e eu desejo ser transformado todos os dias, assim como eu desejo de Deus, assim, a busca pela santificação e todo esse processo. Porque assim, a gente não tem costume e a gente não encontra base bíblica para isso, para batizar crianças, uma vez que a criança não tem consciência do que é Jesus, do que é a salvação. Então assim, você batizando a criança ou não, nós acreditamos assim, com todo respeito, ela não vai ser condenada por isso, porque ela goza do que? Da inocência. Então, e assim, o batismo das crianças, no caso, ali a fé dos pais sobre a criança. Então, os pais acreditam que aquilo é o melhor para ela. Então, ela é batizada em cima do querer e da consciência dos pais dela, que naquele momento tem poder sobre a vida dela, de decidir por ela. Quando você está na fase adulta, a decisão é sua. Por isso que a ideia do batismo é a fase adulta. Eu decidi servir a Cristo, eu decidi descer nas águas. Não foi o meu pai ou a minha mãe, claro que eles me instruíram nesse caminho, mas eu tomei a decisão por Cristo. Eu reconheci que Ele, para mim, é o meu Salvador. Então, assim, esse é um dos motivos, né, o motivo de não batizarmos crianças, a nossa denominação e tantas outras evangélicas, né? Mas por acreditarmos nisso. Porque como o João Batista pregou, é uma ideia de confissão de pecado, né? Um arrependimento dos pecados, como uma criança, um bebê tem consciência de se arrepender de um pecado, né? Então, e ele nem cometeu ainda. Infelizmente ele já nasce com o vírus do pecado, mas a prática do pecado ele se tornou algo consumado na vida dele ainda. Então, foi muito bom se auxiliar disso, né? Falar sobre isso, que é um ponto importante que algumas pessoas têm dúvidas.
né? A gente está aqui para falar sobre a nossa religião e o porquê a gente acredita nessas coisas e como a gente age. Então foi muito importante. Outra coisinha que eu vou falar rapidinho é sobre batismo de aspersão e imersão. Boa. A gente vê muita base bíblica para quê? Batismo por imersão, não por aspersão. É claro que existem algumas condições que podem assim, possibilitar uma pessoa de ser imersa nas águas para ser batizada. Em caso de doença, por exemplo, uma pessoa está na cama, é doente, tem muita dificuldade de se locomover. Como que você vai falar para ela ser batizada, ela tem que ter a imersão? Então, assim, é coisa de consciência. Aí a gente faz a aspiração. Aspersão. E tá tudo resolvido. Isso tem a ver mais com usos e costumes, vai, de cada igreja. Isso não é definitivo para a salvação também. Exatamente. Mas é necessário a água como gesto, como sinal de purificação, né? De lavar essa pessoa, purificar ela para nascer uma nova vida. Então é isso. A gente acaba aqui mais um vídeo dessa série, do tripé da... Não esqueci, pessoal! Tripé da confissão cristã. E o próximo assunto que a gente vai tratar é qual a importância da Santa Ceia. Beijinhos, até a próxima!